UERJ Entrevista. Temas atuais comentados por professores e pesquisadores. Um espaço para reflexão sobre o nosso dia a dia. A pandemia de Covid-19 trouxe muitas lições. Uma delas é que a saúde envolve aspectos físicos, emocionais, sociais, em que o cidadão precisa ter assegurado seu direito a um atendimento digno, respeitoso e integral, assim como é preconizado nos princípios do SUS, Sistema Único de Saúde. Para nos ajudar a refletir sobre saúde integral, convidamos Roseni Pinheiro, professora do Instituto de Medicina Social Ézio Cordeiro da UERJ e líder do grupo de pesquisa do CNPq LAPES, Laboratório de Pesquisas sobre Práticas de Integralidade em Saúde. Professora Roseni é graduada em enfermagem pela UERJ, onde também fez o mestrado e o doutorado em saúde coletiva. Eu sou Eneida Leão e este é o UERJ Entrevista. Professora Roseni Pinheiro, muito obrigada por aceitar o nosso convite e estar aqui conosco na Rádio UERJ. Professora, um dos princípios do SUS é justamente a integralidade em saúde. No que consiste este conceito? Bom, a integralidade em saúde, como princípio, é fruto justamente da luta da sociedade civil brasileira por melhores condições de vida e de saúde na década de 80. Então, tem um movimento forte, né, de essa felicidade de participar ainda como estudante, né, que é o movimento da reforma sanitária brasileira. E a UERJ ela tem um papel fundamental nisso, o Instituto, que foi um dos principais atores, né, de mobilização intelectual, acadêmica e da sociedade pela luta dos direitos e entrar o direito à saúde na Constituição brasileira promulgada em 1988. E com isso a gente pavimentou um solo, né, eu diria assim, um solo ético, político e pedagógico porque lutar por direitos, né, e vivenciar esses direitos requer também um aprendizado enorme, e nesse sentido auxilia na compreensão e na operacionalização dos outros princípios também que são fundamentais. O principal dele é a universalidade, a equidade, a participação social. O princípio da integralidade não se dá sozinho, né? Ele se refere a um conjunto de normativas, de valores e de formas de organização que elas são articuladas entre si. Então, são níveis de atenção que são articulados, né? São formas e modelos de gestão que são operacionalizados, né? E são dinâmicas de participação e democratização também articuladas. Então, o princípio da integralidade, ele ao mesmo tempo ele tem a sua riqueza e seu pecado original, justamente porque nessa luta, né, por direitos, e você materializar um princípio, porque, por definição, princípio quer dizer ação. A integralidade, ela não dá para esperar ela acontecer. Ou ela acontece ou não acontece. Então, assim, porque às vezes fica esperando, senão a gente tem sempre uma ideia de uma receita de bolo. Não existe uma receita de bolo para a integralidade. Porque existe integralidade, você ter responsabilidade, você ter uma atitude ética, inclusiva, e atender a pessoa na sua dignidade. E aí sim, os procedimentos técnicos, todos os outros elementos, né, eles vão poder ser melhor articulados e para poder atender um projeto terapêutico de cuidado que ele é singular por excelência. Ok, professora. A questão da cidadania do cuidado, ela está inserida nessa concepção da integralidade, né, da pessoa ser vista também como protagonista nesse processo. Como a senhora pode nos falar um pouquinho sobre isso? Claro, nessa ideia de cidadania, um pouco ultrapassar essa visão de mercado, né, ou de consumo, de ter saúde, né? Então, eu tenho que ter direito a um procedimento, eu tenho que ter direito à ultrassonografia, eu tenho que ter direito ao medicamento. Mas é mais do que isso, não é só ter. A gente precisa ser nessas ações também. Então, a gente tem, ainda mais no momento atual, que a gente tem uma pluralidade humana, né? Uma pluralidade de demandas. As pessoas já não são iguais por definição, né? Mas existem necessidades que têm relações com gênero, raça, etnia, né? Espiritualidade ou religião. São vários aspectos que tem que ser considerado cuidado. Porque a ideia também da autonomia do paciente, ele também tem que ser preservado, a emancipação. Não é para ficar uma dependência do sistema único. Inclusive, tem alguns autores que falam SUS dependente, que é um equívoco. O SUS é uma ação social de Estado, de proteção social do Estado brasileiro.
e que a pandemia, e aí eu tenho que usar o exemplo da pandemia, talvez seja o exemplo mais concreto de como o SUS é um patrimônio da sociedade brasileira. Com certeza. E com ele os seus princípios. Então, falar de alguma maneira que o SUS... Eu espero que a gente aprenda, né? Todo mundo, a mídia, todo mundo, que o SUS é público e estatal. Agora, isso não quer dizer que o que é público não presta. Eu acho que a gente também vai estar aprendendo muito, como é que a gente lida com as instituições ou as formas como a gente está defendendo os nossos direitos e a proteção inerente do Estado para provê-los. Eles não podem perder de vista essa dimensão. Professora, dentro desse conceito da integralidade, né, que tem como proposta um atendimento também mais humano, inclusivo, democrático, como se dá essa relação entre as unidades e os profissionais de saúde e as comunidades onde atuam? Como é que se dá na prática esse ser que a senhora falou, né? Não só ter direito, mas ser parte do processo de repensar as suas questões de saúde para o cidadão? Bom, se a gente olhar para o arcabouço jurídico normativo do SUS, né, e aí você vai observar a ideia, por exemplo, da participação social, né? Você tem os conselhos de saúde, tem os conselhos municipais de saúde, tem os conselhos estaduais de saúde e tem o Conselho Nacional de Saúde. São instâncias de participação, né, onde a sociedade civil ela tem representação e ela deve atuar no sentido de também deliberar, não só formular, planejar, indicar, mas também deliberar sobre as ações e o plano, né, e o planejamento das ações em cada um dos seus territórios. Essa é uma instância de representação, mas tem uma forma de participação também que é direta. O que eu estou chamando dessa participação direta? Que é na relação, por exemplo, profissional e paciente, profissional e usuário. E aí está envolvido todos os profissionais, desde a recepção até o motorista da ambulância, além daqueles profissionais que vão atender, que são os médicos, são os enfermeiros, são os fisioterapeutas. Então, você percebe a complexidade de organizar esses encontros e também está, de alguma maneira, aberto para encontrar soluções. Porque a nossa formação como profissional, como pesquisador, por mais que a gente se aprofunde, trabalhador, cada um tem uma realidade no seu território também de saberes e práticas. Então, para que essa relação, ela de alguma forma, ela flua no sentido de uma reciprocidade afirmativa de direitos, o direito de eu estar ofertando, né, um cuidado de qualidade para uma pessoa e essa pessoa ela poder participar da construção desse cuidado, ela requer que a gente tenha manejos, né, e conhecimento das demandas por saúde e por cuidado. O que acontece, Leida? Há uma tríade aí que eu considero assim, ela emblemática para essa relação, né, dos serviços de saúde com os usuários, os gestores, justamente que é a questão da oferta, da demanda e das necessidades de saúde. Então, as necessidades de saúde são as informações básicas para você fazer um planejamento para ofertar cuidados. Só que as demandas não necessariamente são aqueles cuidados ou procedimentos que a unidade está. Então, precisa de uma mediação. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo muito concreto. Chega uma jovem grávida, ela é negra, tem anemia falciforme, e ela não fez pré-natal. Se fosse num modelo tradicional, sendo a maioria das vezes, ainda está o modelo tradicional, se ela é mulher, ela vai para o serviço, né, de saúde da mulher. E se é gestante, aí aproveita e pega a maternidade. Aí, se ela for ter algum problema da anemia falciforme, não sei se você conhece a anemia falciforme, é uma doença que é genética, hereditária, onde a hemácia, né, ela tem um defeito, ela tem uma foice, né? E com isso, ela causa vários formatos de foice, ela tem vários, vamos dizer, efeitos, digamos assim, colaterais. Ela tem problema renal, ela tem vários outros problemas decorrentes justamente da passagem. Então, se você for fazer com que o usuário vá em todas as especialidades previstas para o seu atendimento, aí você tem um cuidado totalmente fragmentado e o usuário tem que ir ao profissional especialista para resolver. Então, a demanda para chegar ao diagnóstico de uma doença especificamente, ela tem um conjunto de aspectos objetivos e subjetivos que vão definir e delimitar a ação de cada profissional. E o modo como eles vão responder
para atender essas pessoas que estão demandando por cuidado. Então, aí não é só doença, né? Há bem pouco tempo atrás, a saúde era ausência de doença, né? Um termo antigo da OMS. Uhum. Só que, hoje, para você ter saúde, não necessariamente você tem que... Quem garante que agora você está sem doença nenhuma? Né? Você teria que fazer um exame para ver. Então, dizer que não ter doença alguma é quase impossível. A questão da saúde, hoje em dia, ela é muito mais relacionada a você ter uma boa qualidade de vida, né? Uma boa qualidade de vida, mas condições também materiais de existência. Porque tem gente que passa fome, né? Não adianta você dar uma dieta se a pessoa não tem o que comer. Sim, claro. Né? E aí, essas contradições, então, veja bem, isso não tem no cardápio de procedimento da unidade. A unidade não vai oferecer comida, mas a unidade ela tem uma responsabilidade coletiva de identificar agravos que têm relação com esse tipo de deficiência que a fome pode estar ocasionando, ou até a falta de saneamento. Então, o cuidado, ele acaba assumindo uma forma ampliada, como a gente está chamando, um conceito ampliado de saúde, e o cuidado da mesma maneira. Só que o cuidado, ele, por definição, também ele acolhe, né? Ele permite que você acolha e reúna outros saberes, como também, por exemplo, das práticas integrativas ou das medicinas tradicionais. O país é continental, você tem um conjunto de práticas também, de cura e práticas também cuidadoras, que não necessariamente passa pela racionalidade biomédica, né? E elas também colaboram para a boa vida dessa pessoa que está buscando cuidar no serviço de saúde. Então, os profissionais entenderem essa questão, saberem distinguir as demandas para oferecer e ofertar o que tem disponível nas unidades, isso requer também negociação e uma escuta atenta, não só dos profissionais como dos gestores, mas também acolhimento, vínculo. Então, são tecnologias que a gente diria assim, de gestão, né? Uma tecnologia de participação também. Porque quando você vai definir o projeto terapêutico singular, que é um termo muito utilizado na saúde coletiva, é justamente nesse sentido, né? De garantir essa vinculação, de garantir essa escuta e garantir a progressividade no sistema, porque também a unidade de serviço, ela também não pode ser sozinha, entendeu, gente? Claro. A unidade, a equipe de saúde da família, ela tem que ter suporte, tem que ter várias outras relações quanto à regionalização, né? Quanto à própria oferta de medicamento, a própria organização dos níveis de média e alta complexidade. Ponto de atenção é que vai definir tudo isso, isso tem que se dar de uma forma democrática, acolhedora e com dignidade para as pessoas humanas. Professora Roseni, para finalizarmos, no ano passado o LAPS completou 20 anos. A senhora pode explicar um pouquinho sobre a atuação do LAPS? Numa palavra, posso resumir, né, esses 20 anos do projeto Integralidade como um projeto movimento de solidariedade do conhecimento e de uma responsabilidade pública vicária com o cuidado à pessoa e à sua rede de relações. Eu digo a rede de relações porque não é possível a gente desconsiderar, né, as formas de arranjo de existência, de família, né, as origens, né, a ancestralidade, todos esses aspectos que de alguma maneira definem o ser humano, né, a pessoa que procura cuidado, ainda mais no momento desse, né? E eu fico muito feliz e contente que talvez o maior aprendizado que a pandemia possa trazer para a gente é da importância de defender o Sistema Único de Saúde justamente pelos seus princípios e talvez o mais difícil de operacionalização, mas o mais eficaz de atender o direito à vida seja a integralidade no cuidado da saúde. E aí é trabalho em equipe, direito à saúde, participação em espaços públicos. Esses são os vetores de conhecimento e de contribuição do grupo de pesquisa que completou 20 anos e que teve como tema a natalidade e o SUS. Pensar em inícios e recomeços. Eu acho que é isso que a gente está precisando agora. Professora Roseni, muito obrigada pela sua disponibilidade. Obrigada, espero ter contribuído.
Com certeza. No UERJ Entrevista de hoje, conversamos com a professora Roseni Pinheiro sobre saúde integral. Acompanhe a Rádio UERJ em www.cte.uerj.br/Rádio UERJ e siga-nos no Facebook, no YouTube e nas principais plataformas de podcast. UERJ Entrevista. Produção Rádio UERJ. Realização Centro de Tecnologia Educacional, CTE.